Bom dia, pessoal, como estão? Vamos iniciar hoje o nosso dia com nossa aulinha, né? Hoje vocês sabem que era para ser o livro de ciências, mas como eu já expliquei, nós já encerramos a unidade 3 de ciências, que é referente ao terceiro bimestre. Então, semana passada já usamos a gramática e hoje vamos usar oficina de negócios e a produção de texto, certo? 2 livrinhos, ok? Vamos começar por oficina de negócios, tá certo? Peguem aí a oficina na página 34. Vocês vão ver que é o início do módulo 3, certo? O módulo 3, página 34. Vamos falar sobre o que é educação financeira, tá bom? Educação financeira é a capacidade que as pessoas têm de entender os mais importantes conceitos e assuntos relacionados às finanças, ou seja, ao dinheiro, à economia das pessoas. É a capacidade de tomar decisões corretas quanto ao uso e o gerenciamento do dinheiro. Lembrando de que sempre devemos pensar no futuro e não apenas no presente. Ou seja, a educação financeira é mudar o comportamento com quem se lida com o dinheiro, para que os sonhos possam ser alcançados. Então, o que é educação financeira? Educação financeira, né, é o conceito, é o que nós devemos entender sobre economia, sobre os gastos, né? Então, se eu ganho um valor X mensal para minha família e eu sobrevivermos, eu tenho que montar o meu orçamento dentro desse valor, buscando sempre deixar um pouco para guardar para o futuro, para que eu consiga alcançar um sonho, seja uma viagem, seja colocar meu próprio comércio, seja qual for a minha ideia, certo? Dicas para uma educação financeira, página 35. É necessário poupar. Tia falou agora sobre você gastar menos do que você ganha, para que você consiga guardar um pouco de dinheiro. Porém, é importante aproveitar as coisas boas que a vida nos oferece. Apenas lembre-se de que é preciso guardar um pouco do que se ganha para realizar sonhos que são almejados. Então, o que é que o livro está dizendo? É importante que nós economizemos, que nós guardemos um pouco do dinheiro. Mas também é muito importante que vocês usufruam, né? Por exemplo, esse mês eu economizei um valor X e sobrou ainda um pouquinho, então eu posso, por exemplo, levar minha família para jantar fora, para ir tomar um sorvete, né? Contanto que eu ainda consiga guardar alguma coisa, mas eu também consiga usar com as minhas pessoas, com as pessoas que eu gosto, de forma econômica, de forma organizada, responsável. Outra dica é poupar. Para poupar é preciso economizar. E a outra, aprenda a trocar alguns objetos como os livros, jogos e etc. Dessa forma você economiza e evita os gastos exagerados, né? Então, se eu tenho, eu quero comprar um livro que minha amiga tem, né? Então você pode economizar pedindo a ela emprestado um livro para ler, né? Essa é outra dica que o livro nos dá. Aí vamos aí para a atividade da página 36. A atividade 1, a questão 1 diz o seguinte: pinte a imagem que representa a criança que demonstra ter uma boa educação financeira. Então, qual você acha dessas duas imagens é a que está correta sobre educação financeira? É aquele menino que comprou tudo com a mãe ou é aquele que economizou junto com ela? Comprou somente o necessário naquele momento. E aí você vai pintar. 2. Pinte os quadrinhos que estão com a alternativa correta. O primeiro diz: devemos usar o dinheiro com cuidado, pensando no nosso futuro. É verdade? Se for, você pinta. A educação financeira não contribui para a realização dos nossos sonhos, será? E o terceiro, a capacidade de entender os conceitos de finanças e de mudar o comportamento ao lidar com o dinheiro é chamado de educação financeira. E aí, galera, tá correto? Questão 3. Dê algumas dicas de como podemos ter uma boa educação financeira. Você vai dar dicas pessoais, coisas que você acha que ajuda a vocês a ter uma boa educação financeira. Questão 4. Algumas atitudes em nossa casa
e no ambiente em que vivemos também contribuem para nós economizarmos dinheiro. Analise as ilustrações e escreva certo ou errado, de acordo com o que as pessoas estão fazendo para economizar energia. A imagem 1, nós temos uma sala acesa sem ninguém. Isso é o correto para se economizar energia. Na 2, nós temos uma mãozinha lá apagando o interruptor. É o correto? Você vai escrever nessa linha embaixo aí. Tem o desenho e tem uma linhazinha preta embaixo. Você vai dizer se essa atitude é certa ou errada. E as outras também. Página 38. A história do dinheiro. Vamos lá. Há muitos e muitos séculos o dinheiro ele não existia. As pessoas tiveram necessidade de adquirir certos produtos e resolveram dar um jeitinho nesse problema. Elas começaram a fazer trocas de mercadorias. Lembram lá que te explicou uma aula sobre o que era o escambo? Que era justamente isso, quando o dinheiro ele não existia, quando não tinha sido inventado o dinheiro. As pessoas trocavam bens. Se eu plantei feijão e eu quero comer arroz, eu posso ir lá no meu vizinho que plantou o arroz, ofereço um pouco do meu feijão e ele, se ele quiser, se interessar a ele, ele me dá um pouco do arroz dele. E assim eu faço com os outros, né? Eu vou oferecer ao meu vizinho feijão, ele também, o outro me ofereceu arroz, eu vou pedir ao outro verdura, né? O outro já plantou fruta. Então, isso era a moeda de troca inicialmente. As pessoas queriam adquirir bens e produtos, não existia o dinheiro, então eles faziam troca do que cada um tinha. E assim completava, assim todo mundo tinha de tudo, certo? Aí aqui o rapaz loirinho diz, vamos trocar 2 peixes por maçãs? Aí o gordinho diz, vamos sim. Então aqui está mostrando essa troca, né? Eu tenho peixe e eu quero maçã. O meu vizinho ele tem maçã e ele quer peixe, então nós trocávamos as mercadorias. Esse sistema de comércio é chamado de escambo, tá vendo como o tia explicou direitinho? Mas à medida que esse comércio aumentava, ficava muito difícil saber quanto valia cada coisa. Aí nós temos um galeguinho aqui embaixo dizendo, quantos ovos valem esses 4 abacaxis? Né? E aí o gordinho lá, né, ficou confuso. Porque antes eles trocavam uma coisa por outra. Mas aí, com o aumento dessa troca, aconteceu o quê? Que eles começaram a perceber, né, que poderia ser em quantidades diferentes. Um abacaxi, ele é maior do que ovos. Então, provavelmente, um abacaxi equivalia a mais de um ovo, né? Então, começaram a criar novas formas de troca. O dinheiro surgiu para facilitar as aquisições de produtos ou serviços, fazendo com que cada mercadoria tivesse um valor definido. Aí nós temos a notinha de R$10, a moedinha de 25, a nota de 50, R$1, 5 e 50 centavos. Agora vamos a uma curiosidade. Você sabia que os soldados da Roma antiga eram pagos por meio de uma quantia de sal, que chamavam de salário? Daí a origem do termo salário, que utilizamos hoje. Cheque e cartão de crédito não são dinheiro, mas meios de pagamento. O cheque é uma forma de avisar ao banco que é preciso tirar dinheiro de uma determinada conta e pagar o valor que está escrito no cheque para a pessoa que for receber. Então, nós já tivemos uma aula lá atrás, lembra que a gente teve que preencher um cheque? Então, isso é o cheque, é um pedaço de papel que você coloca o nome da pessoa, coloca o valor, coloca a data, para que ela possa ir ao banco sacar aquele dinheiro. Mas ele só saca aquele dinheiro se o valor tiver no banco. Se a conta da pessoa, por exemplo, eu dei um cheque ao meu amigo, para ele tirar no banco. Eu estou devendo a ele, comprei uma roupa a ele e estou pagando em cheque. Aí ele vai lá no banco com o cheque, só que ele só recebe o dinheiro do cheque se na minha conta, que eu dei o cheque, tiver o dinheiro. Se não, é chamado de cheque sem fundo, porque não tem dinheiro. E aí eu fico devendo. Não paguei nada, continuo devendo. Né? E aí nós temos que o cheque, por exemplo, e o cartão de crédito, eles não são dinheiro. Eles são formas de pagamento. Então, são formas que nós encontramos para pagar sem ser necessário pegar no dinheiro, ok? Vamos agora à página 40. Diz assim, a esposa de João, Ana Maria, foi às compras. Complete o quadro escrevendo
quanto foi o troco de cada produto. Então, aqui já temos um pouquinho assim de matemática, né? Então, vamos lá. Ela comprou R$ 8 de um spray, R$ 5 de uma corda, R$ 4,50 de uma linha e R$ 7 de um tecido. Aí nós temos, ela deu em dinheiro para pagar, podem observar aqui, ó. Ela deu em dinheiro R$ 20 para pagar 8. Recebeu de troco 12, tá vendo? O livro ele já tá nos dando. E aí vocês vão observar tudo direitinho, certo? Só é basicamente para isso, ok? 2. Conte e complete com os valores corretos. Lembrando que na 1 é só para vocês observarem os valores dos produtos, ok? Na 2 vocês vão contar e completar. Na questão 2 vocês vão olhar, tem uma nota de 20, 2 de 5 e 4 de 25. Então, qual o valor que resulta daqui? Você coloca na linhazinha embaixo e faz isso nas outras imagens, certo? Página 42. Consumir e poupar. Aí diz, fique ligado. O segredo do sucesso financeiro é muito simples. Gaste menos do que você ganha, ok? A quantidade de pessoas que não conseguem poupar dinheiro é impressionante, pois gastam mais do que ganham por meio de ferramentas de crédito como cartão de crédito ou empréstimo. Então, nós temos que ter cuidado para não gastar mais do que a gente recebe e ter um cuidadinho, né, para conseguir guardar um pouco do que nós recebemos. Na questão 1 diz, pense em tudo que você leu e responda. Qual o segredo do sucesso financeiro? Você vai dizer o que você acha que é. A 2, agora é com você. Leia as perguntas e assinale com um X. Seja sincero. A, sei como poupar dinheiro no dia a dia? Se você marcar acha que sabe, você diz sim. Se acha que não, marca não. Conheço as opções de poupar o dinheiro que não gasto, sim ou não? Compreendo por que poupar não deve ser apenas para adultos, sim ou não? Estou consciente de que posso ajudar os meus pais a poupar, sim ou não? Questão 3. Complete os espaços abaixo e descubra os provérbios que nos ensinam a poupar. Aí a primeira diz assim, de grão, esse provérbio eu vou dizer, tá? Aí vocês completam com o que está faltando aí. O provérbio é, de grão em grão, a galinha enche o papo, tá bom? Na B diz, para ganhar basta poupar. E na C, no poupar é que está ganho. D, quem compra o que não pode, vende o que não deve. E a última, só se sabe poupar o que se custa a ganhar. Então, tia já deu aí, então vocês vão só respondendo. 4. De acordo com o que você aprendeu, defina as seguintes palavras. O que é poupar? Você vai dizer o que você entende que é poupar. Economizar. Você vai dizer o que você entende por economizar, tá bom? Por que não devemos ser consumistas? Você vai tentar explicar por que a gente não deve ser consumistas, ok? Página 44. Como fazer para sobrar dinheiro? Então, nós temos assim. Vimos que poupar significa guardar uma parte do dinheiro que passa por nossas mãos para podermos realizar os sonhos que tanto queremos. Aprendemos também que às vezes compramos por impulso, sem precisar realmente daquele produto. E que, por meio da educação financeira, somos capazes de organizar esse impulso, mudando assim nossos hábitos, certo? Então, aqui nós temos um pequeno trechinho para nos dizer como nós devemos agir, né? Não comprar por impulso, sermos conscientes, comprarmos e usarmos só o necessário, né? Então, eu não necessito, por exemplo, comprar 10 pares de sapato ao mesmo tempo, né? Isso é um desperdício. Eu só tenho um par de pé, né? Então, eu não necessito comprar de uma única vez, por exemplo, 10 pares de sapatos, sendo que eu só vou usar um por vez. Eu posso tentar economizar dessa forma. Ao invés de comprar 10, eu posso comprar 2, por exemplo, né? Isso é uma forma de economizar. Página 45, atividade. Observe alguns dos produtos abaixo e marque um X naqueles que são supérfluos, ou seja, que você não precisa para viver. Você vai analisar aí as imagens e marcar um X naqueles que você acha que você dá para passar a 100. 2. Faça uma lista com nomes de algumas coisas que não podemos
deixar de ter para viver. 3. Pesquisa e escreva a origem dos cofres dos porquinhos. Então, pesquisa na internet. Como foi que surgiu essa origem, né? Como foi que surgiu isso aí do cofrinho de porquinho. Questão 4. Vamos pesquisar o valor de algumas coisas que você consumiu durante a semana. Você vai anotar o que você lembra de ter consumido e tentar dar o valor, certo? Depois, você vai olhar para a tabelinha que você preencheu e vai dizer, analisando a tabela, você gastou dinheiro com o que era desnecessário, você vai olhar e vai dizer, ixi, eu comprei uma coisinha aqui, uma acolá, ou eu usei isso ou aquilo que não era necessário naquele momento. E você vai dizer se isso aconteceu ou não e como foi. Tá certo, pessoal? Aí nós temos aqui na página 46 o valor do trabalho. Né? Aí vocês vão ler a historinha aí do rapaz, tá bom? Quando vocês lerem a historinha do rapaz, vão para a página 48 e a gente encerra aqui o livro de oficina, tá bom? Aí na questão 1 diz assim, o pai do jovem era serralheiro. O jovem dessa historinha da página 46 e 47, tá bom? Pesquise e responda o que faz um serralheiro. Se você não souber o que faz um serralheiro, você vai pesquisa na internet ou pergunta a alguém se sabe o que faz. Na 2, será que o jovem compreendeu o valor do trabalho do seu pai? De acordo com o texto, você vai dizer se sim ou se não. Lembrando, de acordo com o texto. Quando você marcar sim ou não, você vai dizer por que você entendeu essa resposta, tá certo? Questão 3. O pai não permitia que seu filho trabalhasse, pois queria que este valorizasse os estudos. Só estudando o filho no futuro poderia estar mais preparado para quê? Então, na ideia do pai, o filho necessitava estudar bastante para quê? Para representar o que no futuro dele? E a 4 diz, releia a fala do diretor. Isso é o que procuro no meu pessoal. O que o diretor procura, vai dizer de acordo com o texto que você entendeu que ele está procurando. Quando terminar, você vai lá para o livrinho de produção de texto, vai abrir lá na página 35, deixa eu abrir aqui, página 35 do livro de produção de texto. Vamos falar sobre a charge, tá vendo? Charge. Charges são imagens que procuram retratar e criticar de maneira bem-humorada um acontecimento ou uma situação, certo? É comum as charges tratarem de política e assuntos atuais, mas não existe regra. Por causa da sua intenção crítica, a linguagem da charge expressa opinião, certo? Então, a charge, vocês acabaram de ver que ela está expressando de forma crítica, em forma de desenho. Então, na charge será sempre desenho, certo? Ele está tentando criticar, fazer uma crítica a algo, a alguém, certo? De forma engraçada, tá certo? Geralmente, as charges elas vão tratar de política e assuntos atuais. Por exemplo, é no comum existir, seria comum se vocês encontrassem, estamos agora perto da política, uma charge sobre a campanha, os candidatos à eleição, reeleição, tanto de vereadores quanto de prefeito da nossa cidade. Ou uma notícia atual, que não está saindo faz tempo aí, é o Covid, né? Então poderia também ser uma charge, um desenho, uma brincadeira com o Covid. Baseando-se na sua interpretação da imagem, olhe para a imagem, né? Essa imagem aqui que a gente tem, né? Dos meninos aqui, estão vendo? Você vai dizer, tentar perceber, só olhando aí, sem precisar escrever em lugar nenhum, é só para você tentar ver. O que é que isso está trabalhando nessa cena? O que é que está acontecendo? Que mensagem você acha que essa imagem está tentando passar? O que levou você a concluir isso? Se você conseguir pensar nisso olhando para a imagem, ó, aí vai lá para a página 36 e aonde diz assim, pesquisa em jornais, revistas ou internet, então é uma pesquisa. Uma charge que seja do seu interesse e cole no espaço abaixo. Você pode ir lá no Google e colocar charges 2020 ou melhores charges engraçadas, você decide como você pesquisa. Não tem como nós recortar. Quem tiver como imprimir e colar, ótimo.
Quem não tiver e quiser fazer o desenho, pode fazer que tá certo. Não, lembrando que não precisa ficar perfeito o desenho, tá bom? Aí, letra A. Qual é o tema da sua charge? Você vai dizer qual é o tema da charge que você decidiu colocar aqui. Qual é a situação que está sendo retratada? Você vai dizer aí. Quais os elementos presentes na charge que permitam a sua conclusão? Você vai dizer pelo que você percebeu. Ah, se eu peguei uma de futebol, então eu percebi pela bola, por exemplo. A outra, essa charge criticou a situação retratada ou apenas reproduziu de forma humorada? Você vai dizer, então, se eu peguei uma de futebol, falando sobre Neymar e ele que cai muito nos jogos, por exemplo. Então, eu tenho que tentar perceber, né? A charge que eu peguei, ela é só para fazer rir com isso, ou ela está fazendo uma crítica a ele, por exemplo, porque ele cai muito nos jogos. Então, você vai tentar dizer, tá bom? E a questão 2 diz, desenhe a sua própria charge. Você vai tentar criar uma charge para você, tá bom? Aí depois você vai dizer qual é o tema que você tentou escrever a sua charge. É sobre o quê? A questão B. Que elementos você usou para quem for ler possa interpretá-la? Então, como é que eu vou entender a sua charge? Quais foram os elementos que você colocou nela para que eu entenda que é sobre um assunto X? Você optou por criticar o assunto ou apenas desenhar de forma engraçada? E a D, você acredita que atingiu o objetivo? Sim, talvez ou não. E aí, nós encerramos aqui a aulinha de hoje, tá bom, galera? Beijo! Até amanhã na nossa aulinha. Amanhã, manda novamente o vidinho da aula, tá certo, galera? Beijo, divirtam-se, aproveitem. Tchauzinho!